Oi, eu sou a Sol Soares e sejam bem-vindos ao Panorama Marginal, onde a juventude pensa, questiona e se posiciona. Hoje a gente vai falar sobre fé, política e uma pergunta que muita gente tenta responder. Afinal, o que é ser cristão? Para conversar mais sobre o assunto, a gente trouxe um graduado em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Estudo de Religião pela Unicap, pesquisador da Comissão da Educação Teológica para a América Latina e o Caribe, pós-graduado em Educação e Docência pelo Instituto Federal de Goiás, educador social e assessor do Centro de Estudos Bíblicos e do Coletivo de Pesquisa e Extensão em Diversidade Religiosa e Direito no Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Seja bem-vindo, Isaías Torquato. Oi, Sol, muito obrigado. Que privilégio poder estar aqui com você. Para começar, nós gostaríamos de saber como despertou seu interesse na teologia e como foi o processo de se tornar reverendo. Então, a igreja não é maternidade, mas no meu caso quase foi. Porque conta a história que minha mãe estava grávida de mim e ao sair de uma escola bíblica dominical foi para a maternidade. Então, por pouco eu não nasci dentro de uma igreja evangélica pentecostal da década de 60, né? E aí, nesse sentido, eu terminei sendo uma cria de dentro de igreja de periferia, igreja pentecostal lá de Recife, e aprendi a andar dentro da igreja, assim, já pequeno, me sustentando nos bancos, com meus irmãos, minha irmã. Então, dessa forma, me tornei cristão por ter sido gerado numa família cristã. Na verdade, uma família cristianizada, eu prefiro dizer assim hoje, porque minhas ancestralidades eram negro-indígenas, né? E ao longo do trabalho da Igreja Batista, terminou que minha mãe foi morar perto de uma pessoa que era batista, ela e meu pai se tornaram batistas. Então, desde muito novo, eu fui criado neste ambiente. E como as referências de liderança eram pastores, já muito cedo eu comecei a observar a possibilidade de ser. É o que a gente chama de vocação. E depois disso eu fui também observando que eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, e como a primeira literatura que eu tive acesso foi a Bíblia, eu me familiarizei bastante com o conteúdo bíblico-teológico, sem saber nada disso, sem ter nenhum conteúdo, era apenas aquela coisa de ler cotidianamente, diariamente, ter sido alfabetizado a partir das leituras bíblicas, com uma pessoa que me ensinou a ler, a escrever, e isso foi muito naturalizado. Com 12, 13 anos, em conflito de existência e da adolescência, o que é muito comum entre nós, eu terminei saindo daquela igreja de periferia, a primeira da minha família, e fui para uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Para reduzir, termina que eu começo a ter todo um discernimento de periferia, de jovens que, assim como eu, vinham da periferia e eram mortos, eram assassinados, eram ameaçados, presos, e poucos podiam ter alternativas de estudos e de trabalho. Até que aos 18 anos, sem ter completado o ensino médio, eu tive que optar entre ou concluir o ensino na Escola Técnica Estadual de Pernambuco ou ir trabalhar. Eu optei por trabalhar, na verdade não era nenhuma opção, me corrijo, era uma necessidade. Então eu vou trabalhar e termino sem concluir o ensino médio. Isso vem de retornar depois, porque como eu fui muito condicionado e educado a ler bastante, eu tinha muito conteúdo, mas não tinha uma formação escolar, acadêmica concluída. E aí todos os meus amigos e amigas de convivência, depois de um bate-papo com algumas pessoas, diziam assim, aí, mas você é formado em quê? Eu dizia, não tenho, quer dizer, tinha a minha formação popular. E o pessoal ficava, não, cara, eu não acredito, você precisa ir para a universidade, você precisa fazer uma universidade. E eu, então, volto para fazer o EJA, faço o EJA, é muito importante destacar essa trajetória da educação, porque muita gente tem preconceito com EJA, muita gente tem preconceito com supletivo, que na minha época era supletivo, e até eu mesmo tinha vergonha de dizer que eu fazia supletivo. Então eu concluo o supletivo, já por volta dos meus 28 anos, e aí eu digo, e aí, o que é que eu vou fazer da minha vida? Sempre fui
um teólogo autodidata, de ler muito e pesquisar muito sobre religiosidades e tudo mais. E aí quando eu vou, na minha época também, já tenho mais de 50 anos, então tudo é na minha época. Naquele tempo, quando eu fui fazer a inscrição, que era para fazer na universidade, não tinha internet, não tinha nada disso, que era para fazer na universidade. Quando eu vou lá no departamento que era de filosofia e teologia, eu descobri que naquela universidade tinha um curso de teologia reconhecido pelo MEC. E eu jamais nasci para fazer filosofia. Eu posso fazer agora, para complementar. Mas na minha cabeça sempre fui muito na perspectiva da teologia. E eu disse, não tenho dúvida. Foi para isso que eu nasci. Eu nasci para ser teólogo. Eu nasci para pesquisar nas perspectivas das religiosidades. E aí eu fiz a inscrição para a Universidade Católica de Pernambuco, passei, fiz a minha graduação, fiz o mestrado e lá eu conheci a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, a gente gostaria de saber também o porquê os discursos preconceituosos da extrema-direita têm encontrado tanto apoio dentro de algumas igrejas e o que esse tipo de posicionamento ignora sobre a mensagem que Deus deixou. Então, é porque as igrejas elas foram preparadas para o discurso do preconceito. Uma vez eu me encontrei, eu trabalhava na periferia de Recife, numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, e eu ficava muito com a juventude, sentado, conversando, batendo papo, deixando o tempo passar. E aí veio uma outra jovem que se aproximou daquele lugar que a gente estava na praça, e ela me falou uma coisa que desde então ficou na minha mente. Ela disse que não sabia o que era preconceito, ela não sabia o que era discriminação, ela não sabia o que era racismo, ela não sabia o que era LGBTfobia, até o dia que ela aceitou Jesus como Salvador. Até o dia que ela foi para a igreja. Veja que coisa curiosa, né? Eu fiquei escandalizado com aquilo. E eu então perguntei, mas como assim? Ela disse, não, porque quando meu pai e minha mãe não eram evangélicos, lá em casa frequentava todas as pessoas, todas as religiões, todas as orientações sexuais, todas as identidades, todas as pessoas frequentavam e estavam na minha casa o tempo todo. Foi meu pai ir para a igreja, foi minha mãe ir para a igreja, aceitar Jesus como Salvador, que é um termo muito utilizado nas igrejas evangélicas, tudo mudou. Ela começou a observar o racismo, ela começou a observar a LGBTfobia, ela começou a observar o preconceito social, e aquilo realmente constatou que as igrejas foram criadas, foram estruturadas exatamente para a gente chegar onde a gente está hoje. Porque sempre foi assim. A invasão portuguesa trouxe a colonização da Igreja Católica Romana no século XVI. Depois disso, no século XVIII, a vinda da família imperial também traz uma carga muito grande do Império Português. E isso traz também com o aval da Igreja Católica Romana. Depois disso, com o Destino Manifesto dos Estados Unidos, se traz uma ideia de que as igrejas evangélicas, congregacionais, dos Estados Unidos, sobretudo do sul dos Estados Unidos, que tinha que salvar o mundo, que era um projeto político, não é, para poder controlar. Então a igreja ela não foi criada na perspectiva do segmento de Jesus. O segmento de Jesus são pessoas que se sentam para conversar, são pessoas que batem papo, são pessoas que partilham o pão, tomam vinho, se relacionam, algo extremamente livre e libertador. A igreja não, a igreja é opressora, é ameaçadora, ela é castradora, ela é controladora, ela domina os nossos pensamentos, os nossos corpos, quem a gente é, como a gente deseja ser, simplesmente por um critério muito equivocado de certo ou errado, Deus ou diabo, céu ou inferno, o que é dicotômico e é extremamente limitante. No entanto, hoje, enquanto teólogo, eu observo que uma proposta de Jesus não são apenas dois caminhos, mesmo que ele seja narrado nos evangelhos. Que não é pelo fato que está no evangelho que a gente diz, é absoluto, inquestionável e não pode ser diferente. Pode sim. E para mim, na perspectiva de Jesus, que eu compreendo de Jesus de Nazaré, é que não são só dois caminhos, são todos os caminhos. São todas as vivências, são todas as experiências, são todas as formas de viver. E sem serem positivas, sem ser por uma decisão, vai, caminha, descobre lá na frente que não é o melhor caminho para você, volta e vai por outro caminho. Descobriu que não, que o primeiro era melhor, faz a mesma trajetória e tudo é caminho e caminhada. Então, inevitavelmente, a gente entende que essa igreja ela foi propositalmente, intencionalmente, essa igreja que eu falo, enquanto instituição política, não só religiosa, mas política. Ela foi construída para dominar os corpos. E aí, claro, são os corpos das pessoas mais
das pessoas mais vulnerabilizadas, empobrecidas, marginalizadas. Crianças, adolescentes, meninas, mulheres, pessoas idosas, pessoas LGBTI+, pessoas pretas. Então, vai nesse sentido. Como é que se pode compreender, por exemplo, ou aceitar uma igreja que não compreenda a relação de classes, tenha discernimento de fato de que a pessoa empobrecida, ela está ali por uma trajetória histórica de escravização, de rapto em África, de sequestro das populações africanas. É tão óbvio isso, não é? E o que me leva à conclusão que hoje se confirma que a igreja ela não é feita para crítica. Ela não aceita nem uma autocrítica. Então, nesse sentido, é aqui que a gente chega de que ela foi preparada intencionalmente para isso. O segmento de Jesus, não. O segmento de Jesus foi a coisa mais libertadora do mundo. Tanto que o templo em Jerusalém, ou as sinagogas, ou os lugares de culto, Jesus pouco se relacionava com eles. E quando ia, curiosamente, ele ia só para quebrar as coisas na cabeça do povo, quebrar as bancas, chamar o povo de falso, de hipócrita, e depois Jesus saía para o mundo. O senhor acredita que a igreja tem qual papel diante de temas como pobreza, desigualdade e exclusão social? Então, a igreja em si, como para não entrar em contradição com o que eu disse antes, a igreja ela tem um papel, essa igreja institucional, estruturada, dominadora, política, ela tem o papel de fortalecer esses subjugos. Então essa igreja não vai ter compromisso com a pessoa empobrecida. Essa igreja não vai ter o compromisso com a reforma agrária. Essa igreja não vai ter o compromisso com as pessoas encarceradas. Essa igreja não vai ter o compromisso em acolher todas as pessoas de forma igualitária sem querer convencê-las a uma determinada fé, inclusive a fé cristã. Ela, pelo contrário, ela vai estar sempre condicionando a relação com a deidade, ou com a divindade, ou com o cristianismo, a uma submissão, a um controle. Por isso é importante continuar empobrecida, por isso é importante as pessoas continuarem dominadas politicamente. Inclusive, esse é o mecanismo da extrema-direita, de controlar a partir... É um absurdo o que está acontecendo hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina, no Caribe, nos territórios afro-ameríndios caribenhos, porque as pessoas estão, inclusive, com um único modelo de igreja, que é o estadunidense. Então, esta igreja que está aí, ela e as igrejas eurocentradas também, ou eurocêntricas, como a igreja romana, ela está na perspectiva de controlar as pessoas. Esse é o objetivo da maioria delas, da grande maioria delas, né? De dizer assim, olha, não pensa, não reflita, critica o feminismo, critica e fortalece, critica por um lado a liberdade e a autonomia das pessoas, mas fortalece por outro lado o preconceito, a discriminação. Então essa igreja nada tem a ver com o segmento de Jesus. Em geral, essas igrejas pouquíssimo têm a ver com o segmento de Jesus. Algumas pessoas poderiam até se ofender com o que eu estou dizendo. E é para se ofender mesmo. Não estou aqui para, sabe, é para dizer assim, pô, o que é que eu vou fazer então com a comunidade que eu tenho? Mude. Mas não mude para outra igreja, mude em si mesma. Em si mesmo. Comece a observar Jesus, onde é que ele sentava, com quem ele caminhava, com quem ele conversava. Comece a observar Jesus enquanto pessoa que se relacionava com as outras. A última refeição de Jesus, que a igreja instituiu como a ceia, né, que a gente fala, ou a Eucaristia, foi cachaça, foi vinho, foi pão, foi comida, foi povo discutindo com o outro, dizendo, eu não gosto dele, eu gosto mais daquele outro. Não tem nada ali de muito religioso, não, pelo contrário. Só que aí, no discurso teológico, na forma como a gente olha e foi discutida e construída a Bíblia a partir da oralidade do tempo. E depois, nos anos 400, se eu não estou enganado, a instituição domina e controla, aí começa a mudar e começa então a refazer as formas e controlar e centralizar ainda mais. Se você me pergunta qual é o objetivo do segmento de Jesus, aí a conversa muda. Porque o segmento de Jesus é convivência. É menos templo, é mais afeto, é sentar com as pessoas, é partilhar o pão, é dormir. Basicamente aquilo que Jesus falou no livro de Mateus. Tive fome e me deste de comer. Fui estrangeiro e me acolheu. Estive nu e me vestiu. Enfermo na prisão e você foi me visitar. Esse é o segmento de Jesus. A igreja tem um propósito. A igreja, enquanto instituição,
enquanto estrutura, tem um propósito de controle e dominação. É pura colonização. Eu posso concluir dizendo que, para minha alegria e felicidade, eu estou e convivo e vivo numa igreja que me permite, por exemplo, dizer o que eu acabei de dizer aqui. Sabe? Uma igreja que é possível dizer sim, não é dessa forma que a gente vai viver. É a partir do segmento de Jesus. Ao longo dessa conversa a gente falou muito, né, sobre preconceito, exclusão e o papel da igreja diante dessas violências. Mas existem também pautas contemporâneas que acabam dividindo muito os próprios cristãos. Temas que misturam política, moral, direitos humanos e até interpretação bíblica. Então eu gostaria de entrar um pouco mais nessas questões mais delicadas, se o senhor me permitir. Hoje, muita gente dentro das igrejas trata a defesa da Palestina quase como um posicionamento proibido, ou até contrário à fé cristã. Como o senhor enxerga essa relação entre a solidariedade ao povo palestino, os direitos humanos e a posição de grande parte da igreja protestante brasileira assume atualmente? Então, volta ao que eu falei há pouco tempo. A gente está numa igreja sionista, uma estrutura religiosa sionista hoje, porque ela foi preparada para estar onde está hoje. Vejamos, é muito importante para a tradição judaico-cristã, para a tradição das igrejas, uma leitura da vida de Jesus e das suas origens. Jesus foi palestino, mas um palestino que teve sim contato com as culturas semitas, não só especificamente judaica, mas de várias outras tribos no entorno e no tempo em que Jesus nasceu, viveu, foi preso, torturado, morto e toda essa construção histórica do Jesus que a gente conhece. Ali está, sim, uma referência. Mas para os dias atuais, a gente precisa fazer também uma análise crítica em relação ao Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento que a gente chama que é o Velho Testamento. Ora, se esse Primeiro Testamento ou o Velho Testamento ele é utilizado para fundamentar o sionismo ou fundamentar uma violência contra qualquer que seja a sociedade, a igreja estadunidense, quando veio para o Brasil no século XIX, veio porque aqui tinha muita gente pagã e que precisava ter um modelo de igreja dos Estados Unidos. Aí desrespeitou os povos originários, desrespeitou as pessoas que estavam aqui entre nós, colocou uma imposição para um modelo de igreja mais adequado. Tudo isso com um discurso judaizante. O que é um discurso judaizante? Se eu perguntar a você, por exemplo, o pai do seu avô, é muito provável que você não conheça. Mas se eu perguntar a você o nome dos 3 patriarcas do povo judeu, é possível que você lembre. Abraão, Isaac e Jacó. Ora, por que eu tenho que saber a respeito dos patriarcas judeus e não tenho a menor memória das minhas ancestralidades? Minha mãe era uma mulher negra indígena. Eu não sei sequer o nome do pai do meu avô. Isso é um desrespeito histórico, fundamentado, estruturado para que a gente chegue onde a gente está hoje, imaginando que a cultura que está no outro lado do planeta, né, que agora está muito próximo, porque a gente não tem fronteiras nos ambientes virtuais, mas que a gente diga que eles têm autorização em nome de Deus para matar jovens, crianças, adolescentes, mulheres, idosas, em nome de uma islamofobia. Não faz sentido algum isso, é tão óbvio. A Bíblia não está para autorizar a ninguém, a nenhum grupo étnico, para dizer agora em nome de Deus você pode matar o outro. Quando o Primeiro Testamento narra isso, é para eu olhar hoje e dizer, puxa, se naquela época houve uma interpretação em que se dizia autorizar matar um outro grupo, hoje, com o discernimento que eu tenho e com a capacidade crítica que eu tenho, esse texto não faz mais sentido. Deus não se revela para mim nos dias atuais para dizer mate a outra pessoa. É inconcebível. Então o texto bíblico ele não está para a gente autorizar a invasão ou colonização, pelo contrário, ele está para a gente olhar para ele e dizer isso eu não vou fazer mais. O que eu preciso fazer agora é olhar minhas próprias origens, olhar e enxergar nossa própria ancestralidade e aprender sobre a nossa própria tradição e dizer aqui Deus se manifesta. Aqui Deus está presente. E com muito respeito também a gente que não crê em Deus nenhum, a divindade alguma, a deidade alguma, porque a gente é diverso. E nesse sentido, quando a gente vai refletir sobre a autorização de Deus para matar outras pessoas, nenhum texto sagrado que diga isso tem a ver com Deus. Se qualquer deidade diga vai e mate, a gente tem que repensar essa deidade.
mesmo que a tradição autorize, é autorização humana. E aí a gente vai para um outro espaço. Qual é o espaço? O que é que me autoriza a matar outra pessoa? O que é que a Constituição diz, ou o direito internacional diz, para invadir outras pessoas? Então, nem os Estados Unidos, nem Israel, nem nenhum outro país tem autorização de utilizar a Bíblia ou qualquer texto sagrado para se autorizar a invadir, matar e submeter qualquer religião ou qualquer cultura ou qualquer território. O senhor falou, né, sobre a demonização de certas pautas e agora a gente queria puxar para a pauta maconha. Hoje ela já é usada medicinalmente e por centenas e milhares de pessoas no Brasil e também aparece em contextos espirituais de outras tradições religiosas. Como o senhor enxerga esse debate? Dá para falar sobre regulamentação e uso medicinal sem cair em lógica moralista e demonização? Olha, dá para falar em liberdade humana. Diante de uma planta criada por Deus, de algo que é extremamente natural, está na natureza, está posto, é óbvio que a gente tem que pensar em liberdade humana para decidir como consumir, em que condição consumir, em qual quantidade, porque, inclusive, se a gente for pensar em 100, 200 anos, ninguém estava preocupado em descriminalizar a maconha. Ninguém estava preocupado em fazer óleo para poder utilizar, apenas se ia no quintal, colhia, fazia um processo de uso e se utilizava. À medida que começa a ver que pode se tornar produto e que ele dá mais lucro, que ela dá mais lucro de forma ilegal do que ela legalizada, automaticamente diz, nós não podemos liberar isso. Isso é de uma hipocrisia só, que você não imagina. Porque, inclusive, uso de ervas, e todas elas são narradas em todas as tradições religiosas. Inclusive, na narrativa do Primeiro Testamento, há várias formas, e a gente pode, se aprofundando mais, descobrir que se fazia uso das mais variadas ervas. O problema da igreja, sabe qual é? É que ela não deveria se... Aí eu faço esse recorte muito bem objetivamente. A igreja não deveria se importar com essas pautas. O problema da igreja é tentar reger o mundo por um equívoco muito forte chamado teologia moral. A igreja não deveria desenvolver, e aqui eu falo a igreja de uma forma muito ampliada, juntando tudo num pacote só, igreja católica, igreja protestante, igreja pentecostal, neopentecostal do Brasil, não deveria se meter nisso. A igreja não tem autorização nem autoridade para falar em moral. Porque quando a gente se aproxima e coloca uma lupa nos homens que regem a moral da igreja, todos eles são amoral e imorais, em geral. Porque é muito mais fácil que eu assuma a minha precariedade, a minha humanidade e diga, eu cometo determinados erros que a sociedade coloca como critério de certo ou errado, de pecado ou não pecado, de crime ou não, e eu dizer, eu vou ser responsabilizado por isso, não é? Do que alguém ou uma instituição dizer para mim o que é certo e errado. Lembremos da liberdade e autonomia humana. Eu sou livre para fazer todas as coisas e para todos os lugares, vivenciar todas as experiências que eu quiser. O budismo nos ajuda de forma muito coerente, ao meu ver, nesse sentido. Ele diz, olha, se não altera a tua consciência, se você tem autoridade, competência e capacidade de controlar de maneira tal que você não se perca, siga, faça seu percurso, siga nele. A igreja cristã, a igreja evangélica ou a igreja cristã faz diferente. Uma pessoa de fora vai dizer o que você tem que fazer no seu corpo e na sua vida. Isso é um absurdo. E tem um outro aspecto que também tem que ser colocado aí, que é a violência gerada contra jovens de periferias empobrecidos, negros, pessoas que vivem com acesso imediato a substâncias não autorizadas, né? Que essas pessoas estão tendo acesso a elas o tempo todo. E aí esse sistema estruturado mata as nossas juventudes. Eu conheci na minha adolescência um jovem, por exemplo, que atentou contra a sua própria existência porque fumou um cigarro de maconha, lá em 1990. Em 1990. Hoje se autoriza a matar qualquer pessoa que esteja com um baseado na mão, guardado ou que faça uso recreativo. Então a gente não precisava ir para esse lugar moralista de dizer se pode ou se não pode.
A gente deveria criar políticas públicas de proteção desde a infância para que a criança e adolescente de periferia, empobrecida, pudesse ter garantias de, sim, educação, saúde, moradia, mobilidade, segurança, todas as políticas públicas necessárias. E dizer e estar num lugar em que as pessoas possam ter autonomia de ter livre acesso. Houve um equívoco muito grande na década de 80 e 90 que dizia que a maconha era a porta de entrada para as outras substâncias ilícitas. Equívoco, mentira. Isso era só para autorizar matar as nossas juventudes. Porque há várias outras formas de acessar as substâncias ilícitas ou não autorizadas sem nunca ter tocado na maconha. Por exemplo, eu descubro, quando eu vim morar aqui em Goiânia, que o índice de usuários de cocaína é muito alto. E qual é a ligação? A pessoa pode dizer, não, porque a pessoa que vende maconha vende cocaína também. É certo, só que a pessoa que consome cocaína não é aquela mesma que está na periferia consumindo a cannabis ou a maconha, vou preferir usar esse termo, e que depois pode até ter acesso ao crack. Mas para poder ter acesso ao crack, à cocaína e enveredar por um sistema, uma estrutura degradante e marginalizadora, ela é negligenciada nas políticas públicas. Também é outra coisa muito óbvia. Eu sou de periferia, eu vim dos morros de Recife, e vi e convivi com vários jovens e adolescentes que, assim como eu, tiveram acesso eu não gosto de usar o termo droga, mas a substâncias ilícitas, né, por causa do regramento jurídico que a gente tem no Brasil. E essas pessoas foram mortas, essas pessoas foram vítimas de extermínio, de grupos de extermínios, essas pessoas foram presas. Não é? Essas pessoas terminaram morrendo por autoextermínio ou estão na minha idade hoje, lá onde nas minhas origens, à margem. Então é preciso, primeiro, a igreja tem que criar vergonha e não se meter nisso com discurso moralista. E acolher todas as pessoas como elas são. Por que, por exemplo, não cria de forma realmente autêntica um trabalho que acompanhe a criança desde a infância até a sua juventude, criando possibilidades de que acessem a políticas públicas, que acessem a universidade, que tenham garantia de estudo e de educação. Porque não importa. Para essas igrejas que fazem esse discurso, é muito mais fácil descartar, matar. Então você vai a qualquer igreja de periferia, você vai encontrar lá uma mãe ou uma família que teve um filho que se envolveu, ou está preso, ou foi morto. Então essa não é a discussão para a igreja, essa é uma discussão para a ciência. Essa é uma discussão para a academia. E olhe lá, com o devido respeito também para a gente não ser academicista e impor alguma verdade absoluta. Não, é de respeitar as pessoas. E aí sim, enquanto sociedade, se organizar de maneira tal que as pessoas possam fazer uso em segurança, que elas não sejam discriminadas, que elas não sejam criminalizadas e que não sejam presas nem violentadas apenas pelo uso. Sabe? É por aí. Essa justificativa de que porque o óleo serve para determinada doença. Há muitos anos a gente sabe disso. Há muitos anos. Agora pode usar apenas... Nós usávamos há 100 anos, há 50 anos, quilos, se quisesse. Porque ia no quintal, pegava, preparava e consumia. Então é o Estado que, com a influência da igreja, num discurso moralista, que é o caos, que vai regrar para a gente o que é certo e errado, não me convence. E é sobre pensar no coletivo também, né? Sim, sem dúvida alguma. Então, infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, ver que é uma juventude muito massa para poder pensar o mundo e se posicionar. Eu também penso que é importante eu dizer da minha igreja, porque assim, quando a gente critica as instituições dos outros, a gente tem que ter uma alternativa. Tem que propor. Eu sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e aqui em Goiânia eu sou o pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, que fica no setor Campinas. Então, assim, nesse sentido, fazer uma autocrítica também, a gente é a menos ruim das que tem por aí. Então, ou seja, em nossa humanidade, a gente vai buscando cada vez mais atualizar a fala da gente. Então, muito obrigado. Me sinto privilegiado em estar aqui com vocês hoje. E é um prazer ter você aqui. Siga o Reverendo e a paróquia nas redes sociais. Aproveita e também segue o Pindorama Marginal, @Pindorama Marginal.
Esse foi o Pindorama Marginal de hoje. Que a gente siga vivo, em luta, ocupando espaços e questionando a realidade. Um beijinho!